Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula aqui, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, vestindo uma blusa verde, polo, para diferenciar um pouquinho, não é verdade? Tenho a pele branca, cabelo raspado e uso óculos. E atrás de mim o nosso cenário aqui da Multirio com alguns objetos que imitam uma sala de aula maneiríssima. Gente, quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas uma coleguinha que está presente no material Rio Educa de vocês, a Lorena. Lorena, apresenta a aula pra gente, por favor. Alimentação, fonte de energia. Então, galera, a gente vai falar aqui mais uma vez de fonte de energia, que tem a ver com a nossa alimentação. Nós, seres humanos, como todos os outros seres vivos, exceto os vegetais, temos que extrair energia através da nossa alimentação, não é verdade? E todo alimento ele vai ter alguma quantidade de nutrientes, que são substâncias que vão ajudar a fortalecer o nosso corpo, a dar energia, fortalecer os ossos, enfim, vão ajudar em várias partes do nosso corpo aí. E cada alimento ele tem uma quantidade determinada de nutrientes e é importante a gente conhecer essa quantidade de nutrientes para a gente fazer uma seleção do que a gente tem que se alimentar mais ou se alimentar menos. Mas, professor, o senhor já fez uma aula aqui falando sobre nutrientes, verdade. Mas o senhor acredita que eu esqueci o que quer dizer nutriente? Bom, não tem problema, a gente está aqui para relembrar, para esclarecer. Então vou mostrar para vocês agora o que quer dizer nutriente. Os nutrientes são um conjunto de substâncias que compõem os alimentos, estão dentro deles e que servem para dar ao nosso corpo energia para o seu funcionamento, protegem-nos de doenças, garantem a formação dos dentes e dos ossos e a renovação das células, dentre outras funções. Como eu falei para vocês, os tipos de nutrientes são as proteínas, as gorduras saudáveis, os carboidratos, as vitaminas e os minerais. Aí eu vou mostrar para vocês agora os tipos de nutrientes. A gente tem as proteínas, que tem como principal função estrutural, uma vez que elas promovem a formação e o crescimento dos tecidos do nosso corpo. A gente também tem os carboidratos, que tem como principal função ser a fonte de energia. Então, são a fonte de energia do nosso corpo, são os carboidratos. A gente tem as gorduras, que também pode ser chamada de lipídios, que tem a função de fornecer e armazenar energia no nosso corpo. Então, a gente armazena energia através das células de gordura. A gente tem as vitaminas, que são moléculas extremamente importantes para o nosso organismo, mas também são necessárias em pequenas quantidades. E os sais minerais, que são moléculas inorgânicas. Elas não são nem de origem animal e nem de origem vegetal. São minerais. E que são necessárias também em pequenas quantidades. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo. Você já deve ter ido ao supermercado, de repente com uma pessoa que mora com você, um adulto, seu parente seu, e deve ter reparado que as embalagens de alimentos, elas têm uma tabelinha, geralmente fica na parte de trás da embalagem ou na parte lateral, e que ela mostra algumas informações em relação a esse alimento. Você já reparou? Não? Então eu vou primeiro fazer um convite para quando a próxima vez que você for ao mercado, você reparar nessa tabelinha ali. Essa tabela é a tabela nutricional, que ela vai conter ali, ela vai informar ao consumidor, a quem está comprando aquele alimento, quanto de cada tipo de nutriente aquele alimento tem. Certo? Mas aí você vai me perguntar, professor, mas e os alimentos que não têm embalagem, como as frutas, os legumes, aqueles alimentos que a gente compra ou a granel ou a unidade, na feira, por exemplo, ou até mesmo no supermercado? Bom, para esses alimentos, a gente tem páginas na internet que vão dar essa informação para a gente também. Então vale a pesquisa, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês que além dessa tabela mostrar a quantidade de nutrientes, ela dá uma informação sobre o consumo diário, que é importante para a gente também. Vamos olhar? Então, pessoal, como eu falei para vocês, a tabela nutricional serve para informar o consumidor a composição do alimento e a quantidade de nutrientes que esse alimento fornece, além de indicar quanto isso representa da ingestão diária recomendada. Aí, ingestão diária recomendada. O que acontece? Existe um cálculo que tem uma quantidade determinada de nutrientes que a gente tem que consumir por dia. Então, quando a gente vai ver essa tabela nutricional dos alimentos, além de ter a quantidade de nutrientes necessária, ela vai ter também a porcentagem em relação ao consumo diário. Se você consumir aquele alimento, quantos por cento daquele nutriente que é necessário você consumiu no dia. Ficou um pouco confuso? Então eu vou mostrar para vocês algumas tabelas nutricionais e vocês vão me ajudar a adivinhar de que alimento eu estou falando. Vamos lá? Então, pessoal, vou mostrar a tabela nutricional de um alimento bem comum aí no nosso dia a dia
Ele é bem fácil de se consumir, muito fácil de se encontrar, em qualquer lugar você consegue encontrar ele. E vamos ver aí as informações sobre ele. As calorias, que é o valor energético desse alimento, ele tem 39,60 quilocalorias, que corresponde a 1,98% do consumo diário. Ou seja, quem consome esse alimento aí está consumindo aí quase 2% do que é necessário consumir ao longo do dia. A gente também tem de carboidratos 10,32 gramas, que corresponde a 3,44% do consumo diário. Então, quem come um alimento desse está comendo aí 3% do que precisa comer de carboidratos. Já as proteínas são 0,52 gramas, que corresponde a 0,17% do que é necessário comer. Então, precisa quanto de proteína ao longo do dia? Esse alimento dá 0,17%. Tem as gorduras totais, que é 0,12 gramas, que corresponde a 0,22% do que a gente precisa comer de gorduras através desse alimento. Ele não tem gorduras saturadas, ele tem um pouquinho de fibra alimentar, 0,80 gramas, que corresponde aí a 3% mais ou menos do consumo diário necessário, e ele não tem sódio. Aí vocês vão perguntar, sódio, professor? O sódio é o sal, o famoso sal de cozinha, sal mineral, então é o sódio. Então esse alimento não tem sódio. Já falei para vocês, é fácil de consumir, encontra em qualquer lugar, é muito fácil, a embalagem dele é muito simples de abrir, é uma das embalagens mais simples que tem de se abrir. Na verdade não é embalagem, é uma casca. E aí pessoal, que alimento é esse? Já dei uma dica, casca, né? A gente está falando da banana. Então uma banana média, tamanho médio, tem essa quantidade de nutrientes aí, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um outro alimento. Esse alimento aí, ele é uma bebida. Ele é uma bebida e ele tem 70,13 quilocalorias. Então, a gente está falando de um copo dessa bebida, tá, gente? Um copinho dessa bebida aí, que corresponde a 3,51% do consumo diário. Então, quem toma um copo desse já consumiu 3% da energia necessária que a gente tem que consumir ao longo do dia. Ele tem 17,33 gramas de carboidratos, 5% do consumo diário, quase 6%. Então, quem toma um copo desse já aí matou 6% necessários de carboidratos. Ele não tem proteína, não tem gordura, nem total, nem saturada, e também não tem fibras alimentares. Mas, em compensação, ele tem, num copinho dessa bebida, 8,25 miligramas de sódio, sal, que corresponde a 0,34% do consumo diário. Essa bebida é uma bebida muito vendida, né? Bastante consumida. Eu estou falando de um copo. Que bebida é essa, gente? Está sempre aí nas festas de aniversário, nos eventos. Sim, galera, é um copo de refrigerante. Então, olha só, gente, o valor nutricional de um refrigerante. Ele não tem muitos nutrientes, ele tem bastante carboidrato, como a gente vai lembrar, é o quê? Energia. Então, se você toma muito, você vai acumular energia, e o acúmulo de energia, reserva, se transforma em gordura. E uma outra informação importante, um copinho de refrigerante, ele tem 8 miligramas de sal. Tem muitas pessoas que não tomam um copinho só de refrigerante, tomam mais de um. Então, quanto mais você vai tomando, você vai multiplicando esses valores aí. Então, isso se torna um problema. Aí você vai me perguntar, mas professor, sal no refrigerante? Sim, pessoal, o sal ele tem uma função de conservação dos alimentos, para o alimento não estragar. Então, os alimentos industrializados, eles têm uma quantidade de sal, que justamente para ele durar mais na prateleira do mercado. Entenderam? Então, ó, é bastante sal que tem no refrigerante, então a gente tem que dar uma maneirada nesse alimento aí, tá certo? Agora vamos para o próximo alimento, que é um punhado de algum alimento aí também que a gente consome bastante, a galera gosta aí, mas que não é tão saudável assim. Então, gente, esse alimento tem 80 quilocalorias, que corresponde a 4% do que a gente precisa consumir de calorias durante o dia. Ele tem 8 gramas de carboidrato, que corresponde a quase 3% do que a gente precisa consumir. Ele tem 0,80 gramas de proteína, que é bem pouquinho. Ele tem 4 gramas de gorduras totais, que corresponde a 7% do que a gente precisa de gordura ao longo do dia. Isso um punhadinho, tá, gente? E ele tem 2 gramas de gordura saturada, que corresponde a quase 10% do consumo de gordura saturada que a gente tem que ter no dia. Ele tem um pouquinho de fibra alimentar, 1,6 gramas, que corresponde a 6% mais ou menos. E a quantidade de sódio é muito maior que a do refrigerante, 96 miligramas, que é 4% do consumo diário de sódio que é necessário. Do que a gente está falando, gente? Um punhado de um alimento que também é muito consumido aí, infelizmente, que a gente precisa dar uma maneirada também. Vamos lá, vamos ver que alimento é esse.
são os biscoitos salgadinhos, né? Aquele salgadinho que também não é um alimento saudável. Tá, gente? Então, se um punhado tem 96 miligramas de sal, imagina quem come um pacotinho inteiro. Certamente vai ter uma quantidade de sal muito maior, muito além do que da quantidade necessária de sal por dia. Então, mais um alimento que a gente tem que dar uma maneirada. É proibido consumir? Não, mas a gente tem que dar uma diminuída, tá bom, gente? E o último alimento é um alimento aí que também é bastante fácil de se encontrar, tá, gente? Ele tem 67 quilocalorias, corresponde a 3% do que a gente precisa consumir de calorias. Ele vai ter 17,95 gramas de carboidratos, que corresponde a quase 6%. Ele tem um pouquinho de proteína, 0,34 gramas, um pouquinho de gorduras totais, um pouquinho de nada de gordura saturada, 0,8 gramas. Esse aí tem bastante fibra. Fibra é bom para digestão. Então, ele tem 3 gramas de fibra, que corresponde a 12% do consumo diário. Então, você come um alimento desse, já tem bastante fibra. E ele tem um pouquinho de sódio, 1,30 miligramas. Esse alimento ele é vermelhinho, fácil de encontrar também. No mercado tem bastante. Tem aluno que gosta de dar para o professor como presente. Pelo menos há um tempo atrás tinha esse hábito, né? E aí, que alimento é esse, gente? É a maçã. Então, uma maçã, ela tem esse valor nutricional aí. Então, vocês podem ver que é um alimento bem mais interessante em termos nutricionais do que o biscoito salgadinho e o refrigerante. Então, eu quis mostrar para vocês aí 2 alimentos mais saudáveis, que são as frutas, e 2 alimentos industrializados, processados, que são o biscoito e o refrigerante. Tá certo? Gente, eu mostrei para vocês essa tabela nutricional, mas assim, o que a gente tem que levar em conta é que a gente tem que buscar uma alimentação balanceada. Aí você vai falar, professor, o senhor já falou disso numa outra aula, o senhor até fez uma gracinha, né? A dieta balanceada, alimentação com balanço. Não, não é balanço não. É uma alimentação balanceada. O que isso quer dizer? É uma alimentação que a gente tem que buscar tipos de alimentos diferentes que vão oferecer todos os tipos de nutrientes necessários. Os sais minerais, as vitaminas, as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Como vocês puderam ver, se você come só biscoito salgado, só refrigerante, você vai ter poucos nutrientes em relação, né, se você for comer a banana e a maçã. Então, por isso a gente tem que ter uma mescla. E uma forma da gente perceber essa alimentação balanceada, de facilitar para a gente, é a pirâmide alimentar funcional, que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Vamos lá? Então, gente, essa é a pirâmide alimentar funcional. Ela vai trazer um novo conceito de alimentação saudável. Porque lá na base dela tem as atividades físicas e o consumo de água. Então, é aquilo que a gente tem que fazer mais, que é atividade física e consumir água. E aí, conforme ela vai subindo, você tem alimentos que você pode consumir em menor quantidade. Então, à medida que você vai subindo o nível da pirâmide, você tem que consumir menos aquele alimento. Até chegar lá no topo da pirâmide, que é a parte vermelha, que é onde justamente vai ter ali alimentos como refrigerante, manteiga, carne com gordura, que são aqueles alimentos que a gente, doces também, que a gente pode consumir? Pode, mas em menos quantidade, para não prejudicar a nossa saúde. Beleza? Pessoal, na aula de hoje a gente conversou um pouquinho sobre alimentação saudável e as tabelas nutricionais. É importante a gente conhecer para saber que tipo de alimento a gente está consumindo e que tipo de nutrientes ele tem. Então, por isso eu vou convidar vocês para mais um desafio. Vamos lá? No desafio dessa aula, você vai pesquisar um alimento que consome e consultar a tabela nutricional deste, na embalagem dele. Depois você vai observar a pirâmide alimentar funcional para ver se você precisa consumir mais ou consumir menos esse alimento. Galera, foi muito bom estar com vocês em mais essa aula. Como sempre, né, gente? A aula sobre alimentação abre meu apetite. Então eu vou ali tomar um café balanceado, para não fugir da dieta, e espero vocês na próxima. Um abraço e estamos juntos. Valeu!